Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas de volta. Dando continuidade ao assunto de gestão, queria falar com vocês sobre um aspecto que é muito importante e muitas vezes ele não é visto na gestão, que é a palavra medo. O medo por si só é uma questão muito importante que nós devemos em diversos momentos conversar e entender para saber como lidar com ele dentro do ambiente profissional. Nós como líderes e até mesmo nós como liderados, a gente precisa ter uma visão e entender esse processo do que é o medo. O medo como uma fonte de que a gente vai olhar para as situações e tentar, através desse medo, através desta visão, fazer ações, nos programar para evitar ao máximo que isso se transforme num problema. Desculpa. Por que isso é importante? Que o medo, ele é uma ferramenta extremamente valiosa quando a gente utiliza para o nosso próprio benefício. Como? Se a gente tem medo de algo, a gente se prepara para evitar ao máximo que aquele problema de fato aconteça, ou até mesmo aquela situação que nós imaginamos possa vir a acontecer. Mas também tem um outro lado da moeda, que a gente utiliza o medo como um entrave, um problema que nós não queremos superar. E a gente começa a criar em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossas atividades, várias situações para que o medo se prevaleça. Então, aqui vai a grande questão. Se a gente identifica algo, se a gente percebe algo que nos dá medo, a gente tenta entender por que aquilo está nos dando medo. Não simplesmente travar ou deixar de olhar para aquilo. A gente precisa olhar, entender, perceber e trabalhar isso para evitar que isso se transforme num entrave nos nossos processos. E quando a gente tem isso numa situação onde a gente está fazendo uma gestão, a gente utiliza o medo como uma força para nos garantir uma melhor estratégia para alcançar os nossos objetivos. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, sigam, compartilhem. Qualquer dúvida ou questionamento, pode mandar que eu respondo. Até a próxima!